Muito boa noite, gente. Na paz do Senhor, estamos chegando para o culto. Vem com a gente adorar o nome de Jesus. Este é o culto online da Primeira Igreja Assembleia de Deus, é o nosso templo virtual e você é convidado a adorar a Deus conosco. A Bíblia diz celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra e nós começamos muito bem orando ao nosso Deus e desta feita nós teremos a participação da diaconisa Liliana e ela estará participando conosco do nosso culto nesta noite. Enquanto a gente contacta a nossa querida irmã, você vai chegando, clicando, compartilhando, mandando o link para alguém e participando do culto. Pega a Bíblia, pegue os fones, vem para o culto com a gente, porque Deus tem uma palavra para você e nós já chegamos com muita alegria, como diz a palavra de Deus. Vem, entrai nos seus atos com hinos e com louvor no seu santuário. Irmã Liliana, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor aos irmãos. Olha, que bom falar com a irmã, como vão as crianças, como é que a senhora está passando? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Muito bom falar com o senhor também, muita saudade. Ah, que bom falar com a senhora. Mande um grande abraço para as crianças, tá bom? Para toda a família, nesse tempo de distanciamento, mas estamos cultuando, celebrando ao Senhor e desta feita nós convidamos a senhora para orar por nós e a irmã pode saudar os irmãos, pode trazer sua palavra e depois a senhora pode orar por gentileza, tá bom? Ah, sim. Eu aproveito para cumprimentar todos os irmãos, dizer que eu estou com muita saudade, mandar um abraço para cada um dos irmãos, desejando que em breve estejamos juntos novamente. Glória a Deus, minha irmã. Obrigado pelas palavras. Estamos também com muitas saudades de todos vocês. A senhora, por gentileza, nos conduza em oração neste momento. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós temos agora, Pai, de te cultuar, de estarmos reunidos em culto, Pai. Senhor, primeiramente nós queremos também te louvar, reconhecer, Deus, a sua soberania, conhecer, Pai, que o Senhor está no controle de tudo nesse período difícil e que o Senhor tem nos sustentado, Pai, porque nós sabemos que as suas misericórdias não têm fim e elas que nos sustentam, Pai. Senhor, agora nós queremos pedir muito especialmente pela sua igreja aqui em Bom Jesus, Abapoana, que o Senhor esteja abençoando a cada irmão, Pai. Trabalha, Senhor, em cada coração. Te peço pelos irmãos que possam estar agora enfrentando dificuldades, que possam estar desanimados. Que agora, que este seja um momento, meu Deus, de renovação, de fortalecimento. Fale com cada um de nós agora através da sua palavra, Senhor. E esteja também abençoando os nossos pastores, toda a liderança, todos os trabalhos da sua igreja, Pai. E esteja sustentando, meu Deus. Te pedimos a sua bênção, o seu sustento para o restante dessa nossa semana. Pai, que nós possamos, meu Deus, ter um fim de semana produtivo, só fazendo coisas, meu Deus, que nos edifiquem, Pai. Glória a Deus. E que transmitam o seu evangelho através de nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, diaconisa Liliana. Nosso abraço para toda a família. Que bom ter a participação da senhora. Fiquem todos na paz do Senhor. Eu que agradeço. Boa noite, a paz. Boa noite, a paz do Senhor. Meus irmãos, falamos com a diaconisa Liliana e ela estava orando por nós e agora nós vamos ouvir o nosso Ministério de Louvor trazendo-nos uma belíssima canção para o início do nosso culto desta noite. Vem com a gente, vem louvar, vem para a presença de Deus, esquece tudo mais, desligue-se de tudo e vem adorar o nome de Jesus na beleza da sua santidade. O choro pode durar uma noite, mas creia tão somente que a alegria ela vem pela manhã. Pode estar passando um momento difícil na vida, mas com Jesus no negócio, com Jesus no barco, tudo vai bem. No momento certo e na hora certa a resposta chega para você. Então somente creia.
eternidade. Aleluia. Obrigado, Jesus. Quero ver o sol já cansado brilhar em um triste entardecer. O primeiro brilho da lua enxergar e a primeira estrela nascer. Quando a dor vai tomar, o meu sorriso está se apagando. Ei, aleluia. Sei que amanhã, quando eu acordar, Jesus Cristo, minha dor vai tirar, vai tirar. e o seu coral, adoremos a Ele. O choro. O choro pode durar uma noite, Mais alegria. mas a alegria ela vem Creia tão somente. amanhã bem cedo. Ei, as estrelas podem formar. As estrelas podem formar contra minha sorte, Mas Cristo vem. mas Cristo vem de manhã e tira meu medo. Mais uma vez, cantemos a Ele. O choro pode durar. O choro pode durar uma noite, Mais alegria. mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. Assim nós cremos, Jesus. As estrelas podem formar contra minha sorte, Mas Cristo vem. mas Cristo vem de manhã e tira meu medo. Assim Ele fará se você crer nisso. Oh, aleluia. Retira meu medo. Aplauda Ele. Pode aplaudir a Jesus o mais forte que você puder. Obrigado, Ministério de Louvor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você está chegando agora no culto da Primeira Igreja Assembleia de Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Há um ambiente preparado para a adoração e Deus está a falar aos nossos corações. Nós agora teremos a participação dos nossos irmãos Grimaldo e Paula, família querida para nós, que vai estar participando com a leitura da Palavra de Deus. Nós já estaremos contactando os nossos queridos irmãos e, enquanto isso, você pode ir para as redes, clicar, compartilhar, mandar o link para alguém. Não se esqueça também de se inscrever no canal de YouTube de nossa igreja. Nós estamos já atingindo o nosso alvo de 1000 inscritos. Hoje nós vamos atingir o nosso alvo e nós queremos glorificar a Deus por isso. Se você pode nos ajudar, vamos chamar nosso querido irmão Grimaldo e irmã Paulinha para estar participando do nosso culto nesta hora com a leitura da Palavra de Deus. E enquanto isso, dá tempo de você clicar, compartilhar, mandar os seus likes, mandar os coraçõezinhos, os joinhas
e lá no YouTube se inscrever também. Irmã Paulinha, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, muita saudade. Como estão as meninas? Estão bem? Tudo bem, graças a Deus. Olha, que bom. Saudade da igreja também. Que bom, que bom. Ontem nós tivemos com o irmão Grimaldo na reunião de liderança dos nossos GVs. Estamos com Sim. saudades de vocês também, das meninas. Mando um abraço grande para elas e para todos da família, tá bom, irmã Paulinha? Obrigada. Olha, nós convidamos a senhora para participar com a leitura do Salmo 103, de 1 a 14. E privilégio, a irmã palavra pode do Senhor. saudar os irmãos, pode falar e depois faça a leitura, por gentileza, tá bom? Ah, sim. Tirando, né, a saudade que bate, a gente vê as reprises, né? O coração aperta, até choro. Mas nós sabemos do tempo do Senhor, né? Verdade. E nós aguardamos. Em breve. Em breve, em breve. Vai passar, com certeza vai passar. Né? Isso. Com vai certeza. sim. Irmã Paulinha. Mas a igreja está fechada, mas o Espírito Santo está livre. O Espírito está livre, a palavra está livre, né? O templo não está funcionando, mas a igreja de Jesus não para, né? E como é o nosso slogan, a primeira não para, né? A primeira não para. Deus abençoe, irmã Paulinha. Por favor, faça para nós a leitura do culto Tá desta bom. noite. Assim diz a palavra do Senhor, Salmo 103, Salmo de Davi. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó Senhor, a minha alma, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da destruição, quem te coroa com uma bondade amorosa e tenha misericórdia. Quem satisfaz a tua boca com coisas boas, de modo que a tua juventude se renova como da águia. Ó Senhor, executa justiça e juízo a todos os que estão oprimidos. Glória a Deus. Fez conhecidos os meus caminhos a Moisés, e os seus atos, os filhos de Israel. Ó Senhor, é misericordioso e gracioso, tardio em irar-se e abundante em misericórdia. Ele não repreenderá sempre, nem guardará a sua ira para sempre. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos repreendeu de acordo com as nossas iniquidades. Pois assim, como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim removeu de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa escritura. Ele se lembra de que somos pós. Glória a Deus. Oh, glória. Glória a Maravilha, Deus. a palavra do Senhor. A palavra maravilhosa. Obrigada, Deus abençoe, irmã Paulinha. Deus abençoe, irmão Grimaldo, as meninas. Amém. Deus abençoe vocês. Um abraço grande para toda a família, irmã Paulinha. Obrigado e vamos ao culto, né? Obrigado pela sua participação, tá? Eu que agradeço, pastor. Deus abençoe, A a paz do Senhor. Meus irmãos, falamos com a irmã Paulinha, falamos com a família querida deles que agora participa com a gente e a gente volta com mais um louvor desta feita. Vamos estar adorando e bendizendo o nome de Jesus, porque Ele é bom e é uma oportunidade que você tem para chegar para perto de Deus, entregar a sua adoração. Meus irmãos, o culto pode estar sendo virtual, mas Deus não está limitado a espaço físico. O Deus que agora se manifesta através da sua palavra, se manifesta na sua casa, onde você está com o coração contrito e quebrantado. O Senhor não te desprezará. Vamos adorar o nosso Deus. Temos um dos nossos cantores que vai estar trazendo uma canção para adorar e bendizer o nome de Jesus. Enquanto isso, vai se preparando, vai mandando suas observações, seus comentários. Daqui a pouco a gente vai interagir com as nossas redes sociais. Fiquem todos aí, não saiam e vamos adorar a Deus.
Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho. Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja. Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. É nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado. Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim, Ele cuida de mim. Obrigado, irmã Leide. Sobrevivi adorando. É assim, a gente sobrevive adorando a Deus. Gente, tem uma turma linda aqui. Pastor Vinícius está parecendo o Al Capone, né? Pastor Cosme está parecendo um general. Está uma turma trabalhando aqui nos bastidores, diáconos, irmãos que estão fazendo o culto acontecer, além dos irmãos da estrutura de transmissão. Gente, obrigado pela participação de todos vocês. Temos pedidos de oração da Cristiane Mendes e também da Lindalva Mares e família. Deus conhece a necessidade e nós estaremos orando
e aqui estão as taças de oração. Se for possível, depois a câmera principal pegue aqui as taças também. A missionária Michele Pacheco vai estar agora orando pelos pedidos de oração. Também o diácono Everaldo pede oração e oferece este culto em ação de graça por bênçãos alcançadas na sua família. Deus abençoe nosso diácono, irmão Everaldo, irmã Eveli, beijo no coração de vocês. Deus abençoe também o pastor Cosme, oferece esse culto em ação de graças pela cura do seu irmão Evandro Pereira Galdino, que foi curado do Covid-19 lá em Belém do Pará. Gente, olha, Jesus está fazendo uma grande obra. Jesus é bom. Nesse tempo que as pessoas só compartilham notícias ruins, morreu 10 mil, se morresse uma pessoa era lamentável. Uma, duas, não é banalizar as mortes, qualquer uma das mortes é lamentável, mas nós temos esperança, tem mais de 60 mil pessoas curadas só no Brasil. Dá para dar glória a Deus de pé, porque grandes coisas estão acontecendo. Então eu escolhi compartilhar esperança. Em vez de dizer tragédias e compartilhar tragédias, eu tenho compartilhado esperança, porque nós temos esperança que não morre. Eu vou chamar agora a missionária Michele Pacheco, que vai estar orando ao nosso Deus, orando pelo diácono Everaldo, sua família, pastor Cosme. Vamos continuar orando pelo irmão Evandro, vamos orar pelos pedidos de oração que aqui foram colocados, também pela Cristiane Mendes, pela Lindalva Mares. Vamos orar pelas famílias em nome de Jesus. E este é um momento de oração e nós cremos no poder da oração. Nós cremos porque, não porque a gente está orando, não é porque a gente é poderoso. A gente está crendo porque Deus é poderoso. A gente crê no poder da oração não é porque a gente ora, é porque Deus escuta. Então nós vamos estar orando ao nosso Deus. Estamos aqui contactando a nossa irmã Michele Pacheco. Enquanto isso, você vai entrando nas redes, vai chegando para perto, vai clicando, vai mandando um link para alguém, vai compartilhando a transmissão, porque esta mensagem precisa chegar mais longe. Missionária Michele Pacheco, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor de toda a igreja, amém? Olha, como é bom falar com a senhora, como está o pastor Pacheco e como estão as crianças. As crianças estão bem, pastor Pacheco também, graças a Deus. Deus tem guardado debaixo de tuas asas. Glória a Deus, que bom saber as notícias de vocês. Deus abençoe, é bom falar com a senhora missionária, tá? Nós temos pedidos aqui de oração e pessoas estão clamando, confiando no milagre. E eu tenho dito que a gente crê no poder da oração. Não é porque a gente ora, é porque Deus escuta, né? Então o Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei. E aqui temos muitas necessidades e temos obreiros aqui conosco agora também, e nós vamos estender as nossas mãos. E a senhora vai orar, e nós vamos orar pelos pedidos de oração, crendo que Deus vai fazer a vontade dele aqui na terra, como ele faz lá no céu. Por favor, missionária Michele, fique à vontade para saudar os irmãos e orar. A paz do Senhor para toda a igreja. Quero dar um forte abraço para toda a igreja, dizer que nós estamos com saudade, né? Do bispo, da missionária, do pastor, de todo o povo de Deus, que a gente costuma se reunir, se encontrar. Então, é a nossa família, a nossa casa, né? Então, um abraço bem forte e crer que Deus vai sim fazer milagres, porque Ele é Deus de milagres. Glória Ele a é Deus. Deus poderoso. Glória a Deus. Obrigado, Oremos. missionária. Por favor, pode orar. Amém. Soberano Deus, neste momento eu quero, Senhor, entregar a Ti, Senhor, as nossas vidas, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Mas, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, em especial a cada pedido que está escrito, Senhor, nesses papéis, a qual também foi pedido online, Senhor. O Senhor vai de encontro com aqueles que estão ouvindo a rádio, a cada um no Facebook, no Instagram, no YouTube, Senhor. Eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor sonda os corações. O Senhor possa estar de encontro a eles, dando tranquilidade, paz,
Toca nos corações, na mente principalmente. Glória a Deus. Que eles possam, Senhor, se acalmar e saber que existe um Senhor, dos senhores no céu, que comanda tudo e que eles podem confiar. Glória a Deus. Cura os enfermos. Cura mesmo, Senhor. Que toda enfermidade saia agora. Nós te ordenamos em nome de Jesus Cristo, que tem todo o poder. Em nome de Jesus, Pai. Que a igreja se sinta abraçada, se sinta cuidada, se sinta Deus, velada, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Porque nós podemos confiar em Ti. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Nós confiamos, Senhor. Mas nós encontramos socorro em Ti. Entregamos a Ti nossas vidas, os nossos líderes, e que tudo, Pai, não saia do Seu controle. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Missionária Michele Pacheco, obrigado pela participação da irmã, pelas orações, pelo carinho de todos vocês. Sintam-se abraçados também, pois estamos também com saudades de todos vocês. Deus abençoe, querida irmã. Verdade. Obrigado por ter participado. Amém. Amém. Meus irmãos, participação especial da missionária Michele Pacheco, orando pelos pedidos de oração, e nós cremos que o Senhor fará a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. A gente dá uma tela de passagem na produção agora. Produção, atenção, dá uma tela de passagem para eu colocar o pastor Vinícius sentado aqui comigo. Agora, de boina e tudo. Se ele arrancar a boina, a gente põe a boina na cabeça dele, a força. Entendeu? Nós vamos dar uma tela de passagem. A gente volta em 2 segundos. Esse é o tempo para a gente entrar aqui em cena. Pastor Vinícius vai estar chegando. Pega um microfone para o vaso. Isso, olha que coisa boa. Eu bagunço eles, pastor Vinícius. Eita, agora já pode abrir a cena aqui, porque eu já vou mexer com o pastor Vinícius, né? A verdade é que isso aqui não foi combinado, não. Mas o pastor Vinícius vai estar falando agora sobre as ofertas. Ele vai trazer-nos uma palavra sobre ofertas. E bagunça o cenário um pouquinho, não tem problema. Aparece o diácono Willi, esse diácono jovem. Aparece o senhor, que está parecendo um italiano hoje, né, pastor Vinícius? E enquanto isso também, alguém sai ali para apanhar aquela câmera e colocar aqui em cima do senhor, né? Porque senão o senhor vai ficar muito... Estou bem ligado. O senhor já ligou aí? Ligado. Isso. Isso, tá ligado. Pastor Vinícius, a paz do Senhor, fale sobre as ofertas. Fale a importância e nós vamos ministrar nossas ofertas agora. Depois o senhor ore pelos ofertantes. Glória a Deus. Pastor Fábio, a paz do Senhor, bom estar aqui com o senhor, com todos os nossos irmãos que estão agora assistindo a nossa programação, a nossa Quarta da Vitória online. É um prazer estar aqui. Eu fui convocado para estar no atendimento pastoral com o pastor Cosme, diácono Cláudio Monteiro também. E nós estávamos lá conversando. Daqui a pouquinho nós vamos tirar um período de oração, igual a gente faz sempre ali, uns 15 minutos orando. Enquanto o senhor está pregando aqui, nós vamos estar orando ali uns 15 minutos. E Deus tem feito uma grande obra aqui nesse lugar. Nesse momento de ministração da oferta, eu quero dizer que é um privilégio, pastor Fábio, nós sermos ofertantes e dizimistas da casa de Deus. Eu aprendi a ser dizimista, ser ofertante da casa do Senhor. Eu tenho algumas experiências em relação a dízimo e a oferta. Eu posso dizer que é um privilégio. Deus tem aberto a porta do céu, as portas do céu, derramado sobre nós as bênçãos sem medida que a palavra de Deus nos afirma. Nós nesse momento queremos dizer que a igreja ela está aberta, né, com atendimento aqui. O diácono Isaac está sempre aqui de 9 até 1h da tarde. Os irmãos podem trazer as suas ofertas também, pode trazer os seus dízimos, as suas doações com cestas básicas, e o Isaac, diácono Isaac, vai estar aqui para receber.
E nós agora vamos orar a Deus, vamos ofertar nesse momento também que é de adoração. Pastor Fábio sempre diz que falar de oferta e dízimo é falar de coisas assim, estritamente espirituais, né? Deus, ele se agrada, a palavra de Deus nos dá respaldo para isso, e a gente tem que cumprir o que diz a palavra de Deus. É bênção para a nossa vida. Você curva a sua cabeça, vamos orar, nós aqui vamos orar e vamos consagrar os dízimos e as ofertas que serão entregues agora. Você, onde estiver, na sua casa, também vai estar conosco, orando e agradecendo a Deus. Pai querido, Pai celestial, te louvamos e agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus da misericórdia, o Senhor é o Deus que abre as portas, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, nesta noite de quarta-feira. Te louvamos porque o Senhor tem nos concedido fôlego de vida, e agora podemos também adorar o Teu nome, cultuar o Teu nome com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. É um privilégio para nós, porque nesse templo estamos sempre falando que o Senhor, ó Deus, não precisa do dinheiro, mas nós precisamos cumprir o que a Tua palavra diz, Senhor, em relação à oferta e o dízimo. E a Sua obra, ó Deus, ela vai avante com a fidelidade dos crentes que são dizimistas e ofertantes, e o Senhor nos chamou para sermos ofertantes e dizimistas, e assim nós temos a satisfação. Nós consagramos agora, ó Deus, os dízimos e as ofertas no nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Pastor Fábio, nós estamos gratos, obrigado pela essa oportunidade, né? A gente fala que Deus não precisa do dinheiro, mas a obra precisa, né? Obrigado, pastor Vinícius. Nós agora vamos colocar a tela que tem os dados bancários da igreja, o PicPay e também o Zap para você mandar os comprovantes, e você sinta-se à vontade para ofertar e entregar ao Senhor o que é do Senhor. O diácono Willi vai entrar na cena agora para receber as nossas ofertas, os nossos dízimos, e os irmãos que estão trabalhando poderemos agora também ofertar. E eu hoje recebi a incumbência da missionária Lourdes. Olha, eu recebi meu pagamento, meu filho, levo o meu dízimo, e eu não estou indo no culto, e levo a minha oferta. Então, hoje nós vamos entregar em nome de Jesus. Vamos colocar a tela, PicPay na tela, dados bancários da igreja e o Zap. E agora colocamos a tela grande, depois abrimos o cenário para estarmos ofertando ao nosso Deus.
momento da palavra de Deus, um momento importante, que é o momento da pregação da palavra de Deus. Pastor Fábio, nosso vice-presidente do nosso campo, vai estar pregando a palavra de Deus, e nós cremos que Deus já deu uma palavra revelada para ele. E nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que Deus direcione pastor Fábio, porque nós temos muitos irmãos, muitas pessoas que estão nos acompanhando através do YouTube, Facebook, Instagram e também da rádio, que precisam ouvir uma palavra de Deus. E nós cremos que Deus, o Senhor, tem uma palavra revelada nesta noite para nós. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos e agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade ímpar que temos de falar da tua palavra, de ouvir também a tua palavra, e nós cremos, ó Deus, no nome de Cristo Jesus, que o Senhor já deu uma palavra revelada para o teu ungido, Pai, que ele vai fazer uso agora da tua palavra. Ó Deus, que cada pessoa que estiver agora ouvindo a pregação que vai acontecer agora, e aqueles também que ouvirão, ó Pai, na gravação, ó Deus, nós queremos que o Senhor Espírito Santo toque nas vidas, ó Pai, porque a voz é do teu Filho, mas a palavra é do Senhor. Fala conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Pastor Fábio vai estar pregando a palavra de Deus. Pastor Fábio. Meus irmãos, esse é um momento especial, é o momento em que nós iremos compartilhar a palavra de Deus. Obrigado, pastor Vinícius, pela participação. Momento agora de oração, os irmãos orem por mim. Obrigado, obreiros, obrigado pela participação no culto desta noite, está sendo uma bênção. Meus irmãos, nós temos motivos de gratidão ao nosso Deus. Nós estamos com dezenas de pessoas no Facebook, estamos com dezenas de pessoas assistindo também o culto através do YouTube. As redes sociais da igreja estão acontecendo e tem sido uma bênção. Nós estamos muito contentes, muito felizes com o que Deus está fazendo, com o que Deus está realizando em nosso meio. Nossa saudação aos nossos queridos irmãos que estão com a gente aqui no YouTube. Tem bastante pessoas conosco e nós saudamos cada um de vocês agora, em nome de Jesus. Declaramos a bênção de Deus sobre cada um dos nossos irmãos. Agradecemos os irmãos de perto, de longe, os nossos obreiros que estão conosco, irmão Marlon, meu afilhado, e Maria Antônia, estão todos aí. Que bom ver vocês aqui, irmão Marlon, irmã Michele. Que bom, mando um abraço para o Yuri, meu afilhado aí. É bom ter vocês aqui, irmão Léo, irmã Bianca, irmã Márcia. E olha, nós estamos trabalhando e hoje é o dia que o YouTube da igreja, desculpem, engasguei um pouco, vai chegar em 1000 inscritos. E eu estou crendo que essa vitória vai chegar para nós. Estou acreditando nisso, tá? Estamos caminhando para o 1000º inscrito no Facebook da igreja. Que ótimo, que bom. Temos também uma turma com a gente lá no Facebook e que estão assistindo, compartilhando a transmissão. Muita gente conosco. Nossa gratidão a Deus por cada um dos nossos queridos irmãos. Daqui a pouco a gente fala mais das redes sociais, mas agora vamos à palavra de Deus. Meus irmãos, nós nos propusemos a pregar mensagens nas cartas às 7 igrejas da Ásia, as cartas do Apocalipse,
E nós começamos a pregar estas mensagens algumas semanas atrás. Na primeira mensagem, nós falamos sobre a intenção, o teor das mensagens de Jesus às igrejas do Apocalipse. Falamos qual seria a mensagem, o que Jesus queria dizer para aquelas igrejas. Como pentecostais que somos, nós somos dispensacionalistas, nós cremos que a mensagem de Deus para as igrejas do Apocalipse se deu para aquelas igrejas locais, mas se deu também para cada uma das igrejas em todo o tempo, durante todas as eras, e se aplica. E também acreditamos que cada igreja, ela simboliza um período específico da história de todo o tempo, de toda a dispensação da igreja de Jesus na terra. Na primeira mensagem, nós falamos sobre isso. O que Jesus queria dizer para as igrejas? Na segunda mensagem, nós pregamos sobre a primeira carta, a carta à igreja de Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor. Na segunda carta, falamos sobre a mensagem de Jesus à igreja de Esmirna, que é a igreja perseguida, a igreja sofredora. Depois, na terceira carta, falamos a respeito da igreja de Pérgamo. E falamos dessa igreja, que é a igreja que se aliou ao mundo, à política, e fez uma série de coisas, que se mundanizou. Na semana passada falamos sobre a igreja de Tiatira, e agora nós falaremos sobre a quinta carta à igreja de Sardes. Esta será a mensagem de hoje. E as cartas têm um objetivo. Jesus fala com as igrejas locais da Ásia, mas a mensagem é para todos nós. Cremos que as cartas têm aplicação profética e elas se aplicam às diversas eras desse tempo da igreja na terra. E o que a gente pode depreender da carta à igreja de Sardes é que Sardes talvez repita a história de muita gente. Quantas pessoas começam bem e terminam mal? Quantas pessoas até começam muito bem, seus projetos, sua vida, mas na hora de concluir, não sabem concluir, terminam mal a sua história. E o que é você começar bem e terminar mal? A cidade de Sardes é um exemplo disso. Sardes viveu um apogeu, principal cidade do reino da Lídia. Sardes era a capital daquele reino, ali na Ásia Menor. Teve um rei famoso na sua época histórica, o rei Creso. Creso reinou nessa cidade durante muitos anos e foi o mais proeminente governante daquela cidade. A cidade de Sardes foi a primeira cidade que se tem notícia na história que cunhou moedas de ouro. A primeira cidade a cunhar moedas em ouro maciço, puro, foi a cidade de Sardes. Então, uma cidade muito proeminente, muito próspera, uma cidade que avançou muito economicamente, mas nesse tempo que João tem a revelação das cartas do Apocalipse, nesse tempo a cidade já estava decadente. Ela estava agora afundada por causa da luxúria que viveu, por causa da apatia, por causa da sua religiosidade idólatra. Agora, a cidade de Sardes não é mais aquela cidade que está no apogeu, não é mais aquela cidade proeminente, não é mais aquela cidade importante, pelo contrário, é uma cidade decadente. Ela foi a primeira cidade da região da Ásia Menor a receber o Evangelho, mas também foi a primeira cidade que se desviou. Isso está no comentário de Apocalipse do pastor Armando Chaves Cohen. E ele diz que a cidade de Sardes foi a primeira a ser evangelizada, mas foi a primeira a se desviar da fé. A igreja de Sardes foi uma igreja pujante e logo a seguir ela foi uma igreja que se apostatou, que se afastou da vontade de Deus.
E agora a gente pega, meus irmãos, e esse período da história a que Sardes se aplica pode ser muito bem aplicado ao período da Reforma Protestante, com a sua pujança, com o seu ardor pelo Evangelho, mas que depois se deteriora, que depois os reformadores entram em confusão e aquela luta espiritual do início se perde, o foco se perde. Isso dá-nos a entender que Sardes poderia retratar muito bem esse tempo da história da igreja. Então, eu começo com o versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives, mas estás morto. Esta é a apresentação de Jesus. Jesus está falando com uma igreja que parece viva, mas está morta. Jesus está falando com alguém que perdeu o vigor inicial e agora está apostatado ou apostatando-se da fé. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Para cada igreja, Jesus se apresenta de uma forma. Para Éfeso, ele diz: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Para Esmirna, ele diz: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Para Pérgamo, ele diz: escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Para Tiatira, ele diz: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. E agora, para a igreja de Sardes, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Para cada igreja, ele se apresenta de um jeito. E para Sardes, Jesus é aquele que dá o Espírito. É aquele que tem nas suas mãos o Espírito para o dispensar sobre os crentes e para agir no meio da sua igreja. Na verdade, o Espírito de Deus, conforme Jesus se apresenta para Sardes, não pode ser controlado pelo homem. Não é o homem que controla o Espírito, não é o supercrente, não é o vaso de ouro, o homem mais santo da igreja, o mais espiritual da cidade, não tem condição de controlar o Espírito de Deus. Porque a Bíblia diz que todos nós, homens, estamos encerrados sob o pecado. Todos nós, por mais espirituais que sejamos, somos vasos de barro. Todos nós somos pecadores, erramos, dependemos da graça de Deus. Todos nós, ninguém de nós merece essa graça, ninguém de nós, aliás, merecemos a desgraça, mas por graça Deus nos alcança. Então, para a igreja de Sardes, o Senhor se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, porque é Jesus que tem o Espírito sob o controle. Ele diz assim: eu vou e eu vos enviarei o outro Consolador. E ele diz: eu vos enviarei o outro Consolador, que vai guiar-vos, que vai ensinar-vos. Então, o Espírito Santo, ele glorifica a Cristo. Não, nós os pentecostais, nós não colocamos o Espírito Santo na frente de Cristo. Cristo é o Salvador e o Espírito Santo, agindo no meio da igreja, ele glorifica a Cristo, porque é Jesus que tem os 7 Espíritos de Deus na sua mão. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo, é Jesus quem enviou e quem envia o Espírito Santo. Então é Jesus que é glorificado quando o Espírito Santo se manifesta conforme a pregação pentecostal. O Espírito não pode ser controlado pelo homem. Não é o homem que controla, não é o homem cheio, não é o homem espiritual que controla a ação do Espírito. Aliás, os fenômenos do Espírito não podem ser reproduzidos de forma humana a pena de se praticar uma blasfêmia. O Espírito está sob o controle de Jesus. E ele diz: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. É Jesus quem tem a plenitude do Espírito Santo. É Ele que tem toda a perfeição no mover do Espírito. Os 7 Espíritos dá a ideia de perfeição,
Não que hajam 7, mas o número 7 na Bíblia dá-nos a ideia de completude, de perfeição, é o número de Deus. Então o Senhor Jesus se apresenta como aquele que tem o poder e que derrama o seu Espírito e que tem toda a plenitude do Espírito sob o seu próprio controle. E ele diz: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, vivendo de aparências. Jesus está falando aqui com uma igreja que diz que tem nome, que vive. Parece que é, mas não é. Parece que está vivo, mas está morto. Tens o nome de que vives. Quem faz questão do seu próprio nome. Alguém que diz: ah, mas eu sou filho do fulano, sabe, essa igreja foi fundada pelo fulano de tal, a minha família, tem que colocar um vitral com o nome da família aqui, ou colocar um quadro, uma homenagem. Existem aqueles que vivem uma fé que é a fé histórica, a fé dinossáurica, aquela fé que só tem cadáver, que só tem ossada, aquele mausoléu. Nós somos chamados a olhar para Jesus e ele diz: eu sei as tuas obras, tem nome de que vives, mas estás morto. Jesus sabe a condição que todos nós temos. Jesus sabe exatamente como estamos. Jesus sabe como você está agora. Jesus sabe como está o seu coração. Jesus sabe como está a sua vida. Jesus sabe se você está sorrindo por fora, mas está chorando por dentro. Jesus sabe se você parece bem, mas não está. Jesus sabe. E para aquela igreja de Sardes, Jesus diz: eu sei que tens nome de que vives, mas estás morto. Quem não produz nada, mas troveja o próprio nome, parece que tem, mas não tem. Parece ser espiritual, mas não é. O despertamento, o avivamento que antes experimentou na própria vida foi sufocado pelo formalismo. Para que orar desse jeito? Para que chorar tanto? Para que fazer esse barulho todo? O formalismo pegou você. Você está esfriando. Daqui a pouco você vai estar gelado, duro sobre uma pedra. Porque o formalismo é dessa forma. Ao invés da luta pela espiritualidade, veio a fazer concessões para a carne. Mas não precisa ser isso tudo. E essas mensagens são mensagens que focam muito sobre o pecado, sobre o andar com Deus, o viver com Deus. O despertamento foi embora para aquela igreja. Ela tinha nome de que estava viva, mas estava morta. E ao invés de viver uma vida espiritual, vivia uma vida formal, carnal. O Espírito Santo foi excluído da relação deles diária de fé. Paulo diz assim: não extingais o Espírito. Sabe por quê? Porque o Espírito pode ser, sim, pode ser sufocado por causa dos nossos maus comportamentos e do nosso mau jeito. Se não houver liberdade para o Espírito, a vida da igreja vai sucumbir. Sabe por quê? Romanos 5:5, o Espírito é o Espírito de amor. Isaías 61:1, ele é o óleo de alegria. Isaías 11, versículo 2, é o Espírito de sabedoria e de inteligência. Em Romanos 8:11, é o Espírito quem dá vida à igreja. Igrejas formais, mortas, que vivem de história, que vivem de museus, que vivem de contos, que vivem daquilo que aconteceu no passado e perderam toda a espiritualidade, perderam todo o fervor, perderam toda a ação, aquela ação gostosa de fé que vem do âmago da alma, que impulsiona, que coloca-nos de pé e que leva-nos a fazer as coisas de Deus como alguém que chegou e está no primeiro amor. Estou pregando para cristãos dessa cidade. Eu sei que tem gente que me ouve
e que me manda mensagem, que fala e que depois comenta, cristãos católicos, cristãos evangélicos, cristãos não denominacionais e até cristãos que se dizem desigrejados. Jesus está dizendo: eu sei as tuas obras, tens nome de que vives, mas estás morto. Mas eu tenho uma notícia para te dar: Jesus se manifesta hoje para te dar vida e vida com abundância. Jesus se manifesta hoje para tirar você dessa frieza, dessa friagem espiritual e te dar vida nova, ânimo novo, te dar uma nova esperança. E Jesus é aquele que sabe as nossas obras e sabe se nós estamos vivos ou se não estamos. Essa palavra é para todos nós. No versículo 2, ele diz: ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ser vigilante e confirma o restante. A morte espiritual é causada muitas vezes pela falta de vigilância. Não vigiou e morreu. Não vigiou e não é mais aquele crente que já foi. Não é mais aquela mulher de oração que já foi. Não é mais aquele homem de Deus que já foi. A falta de vigilância leva à morte espiritual. Isso em Mateus 26, 41 podemos depreender do texto. Quando não há vigilância, as portas se abrem para os inimigos da alma entrar. Quantas vezes não vigiando, permitimos que alguns inimigos entrem e se alojem em nossas vidas. Nós não podemos evitar que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos evitar que eles façam um ninho. Temos que vigiar, temos que ter cuidado. Essa palavra serve para todos nós, porque quando não há vigilância, as portas se abrem para que inimigos da alma entrem. Se o inimigo não pode vencer a igreja, se as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, e Jesus diz assim: olha, ser vigilante, confirma os restantes que estão para morrer. Se o inimigo não pode vencer a igreja, ele causa dissensões, ele causa brigas, ele causa confusão, fofoca, disse-me disse. Ele fraciona a força da igreja e enfraquece-a, jogando essas coisas no meio dela, porque não podendo vencê-la, por certo ele usará dos seus ardis. As obras da igreja de Sardes não eram perfeitas. Jesus diz: eu não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Não eram perfeitas as obras daquela igreja. E se Jesus falasse conosco, falasse com a gente como igreja, porque, olha para cá, igreja não é o templo, igreja não é o prédio. Aqui na cidade tem uma igreja católica matriz com quase 200 anos, igreja não é o templo, igreja são as pessoas. Nós temos um templo recém-inaugurado, igreja não é o templo, isso aqui é só tijolo, é só aparelhagem, é só tecnologia, isso serve a um objetivo. De cultuar, a gente se reúne, a gente tem um lugar para cultuar, mas a igreja somos nós. E se o Senhor olhasse para nós e perguntasse: onde estão as tuas obras? As obras da igreja de Sardes não eram perfeitas, porque tudo era feito fora da direção do Espírito. E o Senhor Jesus diz assim: sou eu que tenho os 7 Espíritos de Deus. Eu sei as tuas obras. Tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E aí, nós gostamos, muitas vezes, como humanos, gostamos de impressionar. A gente compra coisas para impressionar, a gente usa coisas para impressionar. É interessante, homens são mais desligados. Por exemplo, um homem chega num ambiente, aí a mulher chega com ele e fala assim: você viu a fulana? Viu o sapato dela? Viu o brinco? Viu o cordão? Viu a maquiagem? Ele não viu nada, não sabe de nada, não viu nada. Mas ela entra e dá conta de ver o sapato, o brinco, de saber qual penteado que estava, sabe tudo, dá conta de tudo. Mulheres são mais observadoras, mas também
mulheres se vestem para impressionar as outras. Se vestem para, atenção mulheres, depois joguem pedra, né? Mas é isso que eu tenho visto. Se vestem para o que as outras acham. Viu o vestido da fulana, viu o sapato, viu isso, viu aquilo. Homens já são mais relaxados, né? É um sapato preto, um sapato marrom, um tênis, um sapatênis, para combinar com a bermuda. A mulher não, tem que ter 100 sapatos. 100. Um vermelho, um azul, um transparente, um de acrílico e de tudo quanto é jeito. Ou centopeia, para que usa isso tudo? 100 sapatos. Mas eu volto ao texto, é que a gente às vezes faz coisa para impressionar, para o que as pessoas vão dizer. Qual é o carro que ele está usando? Qual a roupa que ele está usando? A verdade é que a gente se preocupar com isso é uma perda de tempo. Porque o melhor para nós, nesse tempo agora, é a gente começar a pensar se a gente está agradando a Deus. Essa é a nossa vida, agrada a Deus. E Deus não está nem aí para o sapato que você usa. Deus não está nem aí se você usou um perfume caro ou se você comprou um lá baratinho no supermercado. Deus não está nem um pouco preocupado com isso. Deus não está preocupado se a gente tem 100 pares de sapato em casa. E às vezes tem gente bem perto de nós que não tem nenhum. E a gente não tem coragem de tirar um para socorrer alguém que precisa. Jesus diz assim: eu sei as tuas obras. A quem a gente está querendo impressionar? Como igreja, como servos de Deus. Como queremos impressionar? Aonde queremos chegar? Esta é uma advertência. Esta é uma advertência que nós não podemos nos esquecer. Jesus sabe das nossas obras. Aí no versículo 3 ele diz: lembra-te do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Eu conheço gente que foi aluno de escola dominical, que ouviu, que aprendeu, e agora vive como se fosse um mundano que nunca ouviu a voz de Deus. É com você mesmo que eu estou falando. Está na hora de tomar siso. Eu ia falar outra palavra. Está na hora de tomar postura. Está na hora de honrar as calças que veste, tomar jeito. Eu queria usar uma palavra mais forte, mas hoje eu estou mais light, tá bom agora? Agora é a hora da gente tomar posição. Lembra-te do que você recebeu. Lembra-te do que você já ouviu. Lembra-te das coisas que você já aprendeu. E quanto tempo tem que Deus não te ouve fazer uma oração? E quanto tempo tem que Deus não te acha no lugar mais secreto? Quanto tempo tem? Lembra-te do que tens recebido e ouvido. Deus diz isso para a igreja de Sardes, porque tem muita gente que ouviu muita coisa, que aprendeu muita coisa, mas agora vive como se nunca tivesse ouvido nada. Isso é uma advertência. Em Hebreus 2:1, o escritor aos Hebreus diz assim: portanto, convém nos atentar para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Que tragédia é a gente saber tudo e se perder. É a gente conhecer a verdade e viver a mentira. É a gente saber do céu e ir para o inferno. Conhecer a Deus e viver a serviço do diabo. Convém nos atentar para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Nós somos advertidos a lembrar, a não esquecer daquilo que Deus já falou com a gente. Talvez eu esteja pregando para você que está fazendo de bobo. Está fazendo de bobo. Está deixando como se a vida fosse uma roleta russa. Hoje nós sepultamos a nossa irmã Zilda Osório, 90 anos. Mas alguns dias atrás vimos o sepultamento de uma menininha. A vida está tendo o seu curso normal. Pessoas estão nascendo e pessoas estão morrendo. A peste chegou, a pandemia, e a gente precisa se lembrar daquilo que nós temos recebido e ouvido. Somos advertidos a não esquecer. Você não é super-homem, você não é Deus, você não é o super-herói, o homem de aço, não é a Mulher Maravilha, não é. Você é de carne e osso. Uma enfermidadezinha te para,
Tem alguns que, se for uma gripezinha, para o sujeito. Você não é o que você pensa que é. É como um fôlego, uma poeira, a vida passa. E se chegar a hora, o que você vai fazer? A advertência é: convém nos atentar para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Somos advertidos. Quem éramos? Quem somos agora? Quem você já foi? Quem você é agora? Onde você já andou? O que você já fez? Como você está andando agora? O que você está fazendo agora? Deus te deu a oportunidade de mudar de vida. Agarre-se a esta oportunidade e não se esqueça, para que em tempo algum você se desvie daquilo que é o projeto de Deus. Vivíamos sem Deus, sem luz e sem salvação. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Isso vale para nós nesses últimos dias. Como Jesus falou para a igreja de Sardes, e naquele tempo, e essa igreja, ela pode simbolizar o tempo da reforma protestante, em que muitos deles receberam muita coisa e depois se esqueceram, que muitos dos pais da reforma fizeram um grande trabalho e depois começaram a brigar entre si, e que muito tempo, até nesse tempo em que vivemos, muita gente começa bem, mas depois termina mal. Muita gente começa muito espiritual e depois acaba muito mal. A gente precisa guardar e se arrepender. Isso vale para nós nesses últimos tempos. Hebreus 2:3 diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Essas são atitudes. A atitude de guardar, de reter, de ter em depósito, de não deixar se perder aquelas coisas boas que Deus já nos disse, ou aquilo que nós já conhecemos dele. E o arrependimento é uma advertência. Arrepende-te. É uma advertência recorrente para a igreja de Deus. Não, nós não fazemos só jejum para poder postar nas redes sociais. Não, nós não fazemos relógio de oração só para a gente dizer que está orando. Não, não é isso. Isso tudo tem que ser acompanhado de arrependimento pessoal, familiar, arrependimento como igreja, arrependimento como nação. E a palavra de Deus, ela nos recomenda: guarda, mas também se arrepende. Retém, guarda em depósito, mas também arrependa-se. Tenha comportamentos de arrependimento. Versículo 3 também diz: se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão de noite. E um dia uma pessoa também me perguntou: pastor, por que a Bíblia chama Jesus de ladrão? Eu falei: ô infeliz, a Bíblia não está chamando Jesus de ladrão, está fazendo uma comparação. Comparação não é afirmação. Ela não está comparando Jesus com o ladrão na atitude de roubar, está comparando na surpresa, está comparando de ser surpreendente, de chegar sem avisar. E aqui a palavra de Deus disse: se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão de noite. A Bíblia apenas compara a situação inesperada de que brevemente Jesus vem. E aqui talvez a carta não esteja dizendo da volta de Jesus, esteja dizendo de uma vinda surpresa do Senhor para exercer juízo sobre a sua igreja, para cobrar uma posição da sua própria igreja. Não sabeis a que hora sobre ti virei. É juízo, é o Senhor cobrando a conta, é a verificação da diferença entre o justo e o ímpio. E se o Senhor vier numa hora inesperada, o que hemos de fazer? No versículo 4: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Aí o Senhor faz o único elogio que acontece nessa carta. Único. Ele diz assim: tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Pessoas que tomaram a decisão de viver uma vida de santidade pessoal, porque isso é uma decisão. Você escolhe se você vai se amoldar o mundo ou não, se você vai fazer o certo ou vai fazer o errado. Olha para cá, você toma decisão. A gente toma decisão todo dia. Não é só decisão de qual sapato você vai colocar, ou qual gravata que eu vou pôr para vir no culto, ou qual terno. A gente faz escolhas morais
escolhas éticas, todo dia. Todo dia a gente toma decisões. E o Senhor, quando olha para a igreja de Sardes, ele vê um monte de problemas, mas tem um elogio. Ele diz: tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. É a santidade pessoal. É a decisão de viver uma vida diferente. E olha, vale a pena tomar essa decisão. Pregando para você que me ouve agora, vale a pena tomar a decisão de optar pela santidade pessoal. Vale a pena tomar a decisão de ser diferente. Não é ser melhor do que ninguém, é ser diferente. De não se amoldar com o mundo, de não ir na onda, onde todo mundo vai, o que todo mundo faz. Não, vale a pena ser quadrado, atrasado, vale a pena tudo isso. E não ser como o mundo é. A santidade pessoal. Prudência na vida e no trato. O Senhor conhece os que são seus. 2 Timóteo 2,19. Escolhas, procedimentos, todos eles terão consequências. No versículo 5, o Senhor diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai que está nos céus e dos seus santos anjos. O que vencer? Vestes brancas, o nome não será riscado do livro e será confessado por Jesus diante do Pai e dos anjos. O vencedor sempre é retratado nessas cartas do Apocalipse. Sabe por quê? Porque se existe gente caindo, tem gente se levantando. Se existem pessoas desistindo, tem gente decidindo-se por Cristo. Se existem pessoas que estão surtando na pandemia, tem gente que está se tornando mais crente. Se existe gente que é só reclamona, resmungona, que só fala, que só reclama, que não tem uma bênção para contar, que usa a rede social para desabafo pessoal, que nunca vê uma virtude, não reconhece o esforço do outro, não reconhece nada disso. Se tem gente enguiçada, difícil, tem pessoas que estão se levantando, que estão se tornando mais crentes, mais santas, que estão lendo mais a Bíblia, estão orando. Olha, meus irmãos, o mês de abril eu fiz a minha leitura bíblica toda. Mês de maio eu já estou adiantado 5 dias, porque agora eu estou andando de bicicleta, e eu ponho o meu fone, e eu vou ouvindo a Bíblia, e eu vou escutando a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é o nosso alimento, é a palavra de Deus que muda a nossa vida, é a palavra de Deus que pode mudar você. Tem gente caindo, mas tem gente se levantando, tem gente que está deixando de orar, tem gente que vai desviar, mas tem gente que vai ficar de pé, tem gente que vai agradar a Deus, tem gente que vai servir a Deus. E eu quero dizer, você vai servir a Deus, você não vai se entregar, você não vai se prostrar, você não vai para o inferno, você não vai ser como todo mundo é, porque Jesus está te olhando e tem esperança. Há jeito, a escolha é você que faz. O que vencer será vestido de vestes brancas. Oh glória, aleluia. Se esse tempo tivesse cheio, ia ser igual o jogo do Flamengo e do Vasco. O povo está virando cambalhota aqui agora, né? Porque Jesus está fazendo grandes obras. Tem gente que está se colocando de pé, mas tem gente caindo. O que vencer será vestido de vestes brancas. O nome não será riscado do livro e será confessado por Jesus. Isso quer dizer que é possível vencer. Está difícil, mas a vitória é possível. Jesus venceu. Você foi talhado para ser um vencedor. Você foi chamado por Cristo para ser um vencedor. O vencedor vai vestir vestes brancas, que são as roupas da justiça de Cristo. Roupas resplandecentes, que mostram a justiça e santidade daqueles que são chamados para viver em santidade. O nome não será riscado. Isso garante a certeza da promessa do Senhor, porque o livro da vida é o registro eterno de Deus sobre aqueles que são seus. Os que são seus, Ele não os riscará. Confessarei o seu nome, quem não se envergonha dele, quem se mantém fiel. Jesus se lembra, Jesus confessa, Jesus não deixa no esquecimento. E eu vou terminar agora. E a gente termina esta mensagem com uma palavra simples, direta, uma única palavra, sem nenhum acréscimo, para a igreja de Sardes. Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. A pior tragédia é a gente ser avisado e não dar importância. Conta-se uma história, eu quero terminar contando essa história, é uma parábola, e essa história diz que numa grande enchente, a água foi subindo muito numa determinada região, e as pessoas muito desesperadas, não deu tempo de sair, e elas foram. Primeiro subiram em cima dos móveis, daqui a pouco a água subiu, aí os móveis boiaram, aí subiram para o telhado, e os botes salva-vidas vinham, os bombeiros, e vinham recolhendo as pessoas, porque a água foi ao telhado das casas. E um determinado senhor, o bote veio a primeira vez, olha, vamos, olha, está subindo, vamos, e ele, não, eu vou ficar, Deus vai me ajudar. E depois o bote veio de novo, segunda vez, e não, eu vou ficar, Deus vai me ajudar. E na terceira vez não deu tempo, porque a casa caiu, as águas estavam muito revoltas, e a casa caiu, aquele senhor de idade foi embora, foi levado pelas águas. E é uma parábola, não é uma narrativa verdadeira, mas com fundo moral, que diz que quando aquele homem chega diante de Deus, ele chega e fala assim, Deus, olha, eu estava confiando tanto que o Senhor ia me ajudar, e o Senhor não me ajudou, eu acabei morrendo. Ele falou, não, eu enviei o primeiro bote, você foi avisado. Aí foi o segundo, você foi avisado, você não quis. E existem pessoas que são avisadas, mas mesmo assim não querem. A palavra de Deus diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É você a igreja, é você que precisa ouvir, não são as paredes, não são as cadeiras, é você, é com você que Deus está falando, é com você que Deus parou hoje diante do culto, para dizer que você precisa tomar uma posição, que você tem nome que vive, mas está morto, que você parece que é, mas não é, que você parece ser crente, mas não é, que você parece que está bem, mas não está. É com você que Deus está falando, é a você que Ele chama, e é a você que Ele diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aonde você estiver agora, eu quero te chamar para orar. Se você está no Facebook, vamos orar. Se está no YouTube, vamos orar. Se você está pelo rádio, pare agora e vamos orar. E a gente vai terminar o culto. Pai, nós cremos que o Teu Espírito está falando com a gente. E temos ouvidos para ouvir a Tua voz. Senhor, nós não queremos ser como a igreja de Sardes, que tem nome de que vive, mas está morta. Não queremos ser como aquela igreja que o Senhor diz, eu sei as Tuas obras. Eu sei que tens nome de que vives, mas está morto, eu sei quem és. Sim, Senhor, nós queremos estar sob o Seu controle total. Como servos de Deus, como cristãos, queremos honrar o nome de Jesus. E entendemos que o chamado do Senhor inclui, ó Deus, que tomemos uma posição. Que a gente deve guardar o que a gente recebeu, que a gente não pode esquecer. Que a gente deve sempre pensar em como não atentaremos nós para uma tão grande salvação. Senhor, nos traz à memória todas essas coisas. Senhor, nós queremos ser dos remanescentes, nós queremos ser daqueles, ó Deus, que estão com as suas vestes lavadas pelo sangue de Jesus. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, toma a nossa igreja, cada um dos irmãos que agora está, ó Deus, nas redes sociais, ó Deus, dezenas deles através do Facebook, dezenas deles através do YouTube, onde eles estiverem. Senhor, nós queremos sim, sempre ouvir a Tua voz. Fica conosco, Senhor, guarda a nossa vida, guarda o nosso coração, ajuda-nos a viver de acordo com a Tua vontade. Ó Senhor, e se nós estamos tendo problema para ouvir a Tua voz, Deus, abra os nossos ouvidos. Nós queremos ouvir a Tua voz. Fala com a gente. Fala com esse irmão, fala com essa irmã. Fala com cada um de nós. Nós queremos ouvir a Tua voz. Que o Senhor esteja conosco. E que o Senhor, que tem os 7 Espíritos de Deus, dispense sobre nós o Teu Espírito. Que o Teu Espírito se mova
se mova sobre vidas que estão despedaçadas, se mova sobre problemas, se mova sobre famílias, se mova sobre todos nós, e que nós possamos sim ouvir a tua voz mansa e suave, ó Deus, e atentar para aquilo que o Senhor está nos orientando. Dá-nos uma noite de paz, guarda a nossa vida, nós oramos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a gente termina o culto. No domingo terminamos com o diácono Willy Moreira orando e vai orar hoje de novo. Está sendo o nosso orador oficial, né? Irmão Willy vai orar por você. Vamos agradecer a Deus por cada um dos nossos irmãos. Eu tenho uma novidade para contar. Posso contar, Joab? Gente, nós atingimos 1000 inscritos no YouTube da igreja hoje. Hoje nós atingimos a nossa meta de 1000 inscritos. A Deus seja a glória. Isso possibilita várias coisas, nossa gratidão aos nossos irmãos. Atingimos 1000 inscritos, irmão Joab está preparando um videozinho para poder colocar, e isso é muito bom, Deus seja louvado por isso. Nós vamos orar agora, o irmão Willy vai orar por você, por sua família, agradecer a Deus por esse culto, e obrigado por estarem com a gente. Fiquem atentos às redes sociais da igreja para os anúncios normais. Irmão Willy vai estar orando nesta hora. Senhor meu Deus, Pai, obrigado por Tua palavra, Senhor, obrigado, Deus, pelas Tuas palavras ditas em nosso coração. Senhor, que o Senhor possa entrar, Senhor, em cada casa, Senhor, em cada família que assistiu esse culto maravilhoso, Senhor, este culto online, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada família, que o Senhor possa abençoar cada pessoa, cada servo e serva de Deus, Pai. Senhor, que o Senhor possa proteger, Pai, e no meio dessa semana continuar até para todo sempre, Deus. Uma vez mais eu te agradeço por tudo, entrego tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. As mãos para frente e a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam, amém. Deus vos abençoe.